Existe uma ideia muito confortável que a gente aprende cedo, quase sem perceber. A de que o desejo aponta o caminho, que aquilo que chama, que puxa, que desperta a vontade, está automaticamente ligado a alguma verdade interna, como se o desejo fosse uma bússola confiável, indicando direção, sentido, escolha. Mas isso é uma das ilusões mais bem acabadas que existem, porque desejar não é escolher, e desejar, muitas vezes, não tem absolutamente nada a ver com o que sustenta. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela atração que surge forte, rápida, intensa, quase inevitável. Não é uma decisão pensada. Não é algo que você escolhe sentir. Simplesmente acontece. E justamente por acontecer assim, é fácil acreditar que ali existe alguma espécie de verdade. Algo como, se eu sinto assim, deve significar alguma coisa. Mas o desejo não nasce da consciência. Ele nasce do condicionamento. O corpo aprende a desejar do mesmo jeito que aprende qualquer outra coisa, por repetição, associação e recompensa. E nem sempre a recompensa é prazer contínuo. Muitas vezes é o oposto. É a alternância, a instabilidade, a atenção que vem e vai, o afeto que aparece e some. Isso cria picos emocionais. E o cérebro, diante desses picos, entende que ali existe algo importante. Não porque sustenta, mas porque ativa. É por isso que tanta gente confunde intensidade com verdade. Quanto mais o corpo entra em estado de alerta, quanto mais existe urgência, quanto mais existe aquela sensação de não posso perder, mais o desejo cresce. E isso não é romantismo, é mecanismo. O desejo não aponta para o que é bom. Ele aponta para o que é familiar. Aquilo que você já viveu, mesmo que tenha doído, deixa rastros no corpo. Deixa marcas emocionais, registros silenciosos. Quando algo parecido aparece novamente, um tom de voz, um tipo de ausência, uma dinâmica conhecida, o corpo reconhece. E o reconhecimento gera desejo. Não porque aquilo seja novo ou verdadeiro, mas porque é conhecido. É aqui que muita gente se perde. Porque quando o desejo surge, a mente entra logo depois para justificar. Ela cria histórias bonitas, dá nomes sofisticados, chama de química, conexão, intensidade, destino, mas o desejo não pede autorização da mente para existir. Ele acontece antes. A mente só tenta explicar. Nietzsche dizia que grande parte do que chamamos de vontade é apenas hábito emocional que ganhou linguagem. E isso explica por que tantas pessoas dizem: eu não sei por que quero isso, mas quero. Elas realmente não sabem, porque o desejo não foi construído agora. Ele foi aprendido antes. O problema não é desejar. O problema é acreditar que o desejo sabe para onde ir. Quando você coloca o desejo no lugar de bússola, ele te leva sempre para o mesmo tipo de paisagem emocional. Mudam os rostos, mudam as histórias, mudam os detalhes. Mas a sensação central se repete. A instabilidade se repete. A ansiedade se repete. A necessidade de provar valor se repete. E isso não acontece porque você escolhe mal. Acontece porque o corpo aprendeu a desejar aquilo. Esse é um ponto delicado, porque mexe com a identidade. A gente gosta de pensar que deseja de forma livre, espontânea, autêntica. Mas o desejo é altamente influenciável. Ele se molda ao ambiente emocional em que foi treinado. E se o treino envolveu ausência, ambiguidade ou tensão, é isso que ele vai buscar de novo. Por isso, quando alguém aparece oferecendo clareza, presença e constância, muitas vezes o desejo não reage. Não porque não seja bom, mas porque não é familiar. O corpo não reconhece aquilo como algo que mereça atenção imediata. Não ativa, não gera pico, não dispara urgência. E aí surge a confusão clássica. É uma pessoa boa, mas eu não sinto nada. Talvez você não sinta porque o seu desejo foi treinado para outra coisa. Talvez não seja falta de química. Talvez seja excesso de condicionamento. Esse vídeo não é para te dizer o que você deveria desejar, nem para te ensinar a reprimir vontade ou virar alguém racional demais. É para te mostrar que o desejo não é neutro. Ele carrega história.
Ele carrega memória. Ele carrega treino emocional. E enquanto você tratar o desejo como bússola, ele vai continuar te levando para onde sempre levou. Não porque você é fraca, mas porque ninguém ensinou o corpo a desejar diferente. No próximo momento, a gente vai aprofundar exatamente isso. Como o sistema de recompensa mantém o desejo preso à instabilidade. E por que aquilo que não sustenta costuma ser o que mais chama. Se o desejo não nasce da escolha, então de onde ele se fortalece? A resposta não está em romantismo, nem em destino, nem em química misteriosa. Está em algo muito mais simples, e por isso mesmo, mais difícil de aceitar. O sistema de recompensa emocional. O cérebro aprende por repetição. Aprende pelo que se repete e principalmente pelo que alterna. Aquilo que é constante demais tende a desaparecer do radar. Aquilo que some e volta, que aparece e desaparece, que oferece e retira, cria tensão. E a tensão mantém a atenção ligada. É assim que o desejo se fixa onde não sustenta. Quando a atenção vem de forma irregular, o cérebro entra em estado de alerta. Ele passa a monitorar, a esperar, a antecipar. E essa antecipação gera excitação emocional. Não porque aquilo seja bom, mas porque é imprevisível. A imprevisibilidade mantém o sistema ativo. É por isso que tantas pessoas sentem mais desejo quando estão sendo ignoradas do que quando estão sendo acolhidas. Não porque gostem de sofrer, mas porque o corpo aprendeu que a atenção precisa ser conquistada, não recebida. E tudo que precisa ser conquistado parece mais valioso. Aqui acontece uma confusão perigosa. O desejo cresce, e a pessoa acredita que aquilo é sinal de profundidade. Mas o que está acontecendo não é profundidade emocional. É dependência de estímulo. O cérebro está tentando recuperar a recompensa que veio antes. Uma mensagem, um gesto, uma validação. E agora não vem mais. Esse mecanismo é extremamente poderoso. Ele cria a sensação de falta, mesmo quando a relação nunca foi plena. Cria saudade de algo que, na prática, quase não existiu. Mas o corpo não mede qualidade. Ele mede variação. Quanto mais irregular a dinâmica, mais o desejo se intensifica. E aqui vale uma pausa para você observar, sem julgamento. Quantas vezes você já desejou mais alguém depois que essa pessoa se afastou? Quantas vezes o interesse cresceu justamente quando a atenção diminuiu? Isso não é coincidência. É treinamento emocional. Nietzsche dizia que a vontade não é livre como gostamos de imaginar. Ela é moldada por hábitos, por repetições, por estruturas invisíveis que se consolidam com o tempo. E o desejo, nesse sentido, não é uma força espontânea. É uma força educada. Ele aprende onde insistir. Se você cresceu em ambientes onde afeto vinha com condição, onde presença era instável, onde a atenção precisava ser disputada, o corpo aprende que amar é tensão. Aprende que vínculo envolve esforço constante. Aprende que paz é ausência de estímulo. E mais tarde, quando encontra exatamente esse tipo de dinâmica, o desejo reage com força. Não porque aquilo seja saudável, mas porque aquilo é conhecido. Enquanto isso, relações claras, previsíveis, emocionalmente disponíveis podem parecer mornas, não despertam urgência, não ativam alerta, não geram aquela sensação de preciso disso agora. E então surge o pensamento clássico. É uma pessoa incrível, mas falta algo. Talvez o que falte seja o caos ao qual o corpo se acostumou. O sistema de recompensa não foi feito para te guiar para o que sustenta. Ele foi feito para te manter engajada, atenta, reagindo. E quando você confunde engajamento emocional com amor, o desejo vira uma armadilha elegante. Isso não significa que você está condenada a desejar sempre o que não sustenta. Significa apenas que, até agora, o seu corpo aprendeu esse caminho. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas não por força de vontade, por consciência repetida. Enquanto você não entende esse mecanismo, o desejo parece soberano. Parece mandar. Parece saber mais do que você. Mas, na verdade, ele só está obedecendo ao treinamento que recebeu. E talvez esse seja um dos pontos mais desconfortáveis dessa conversa. Perceber que o desejo não é uma voz sábia te conduzindo. É um reflexo.
Um eco. Um hábito emocional que se fortaleceu porque ninguém nunca te explicou como ele funciona. No próximo momento, a gente vai olhar para isso ainda mais de perto. Por que a instabilidade cria apego? Por que a paz assusta no começo? E como o desejo começa a perder força quando deixa de ser confundido com direção? Existe um ponto em que o desejo deixa de ser apenas resposta ao estímulo e passa a fazer parte da identidade. Não é mais só, eu quero isso. Isso diz algo sobre quem eu sou. É nesse ponto que a instabilidade deixa de ser apenas uma dinâmica externa e passa a ser um território emocional conhecido, quase confortável, mesmo quando machuca. Quando alguém cresce aprendendo que vínculo envolve tensão, que afeto vem com risco, que amor exige esforço constante para não ser perdido, o corpo começa a associar intensidade à identidade. A pessoa não apenas deseja o que é instável, ela se reconhece ali. Aquilo confirma uma narrativa interna antiga, a de que amar é lutar, insistir, esperar, aguentar. Nietzsche falava que o ser humano se apega mais ao que reforça sua ideia de si do que ao que o faz bem. E isso explica por que, mesmo depois de entender racionalmente que uma dinâmica não sustenta, o desejo continua insistindo. Não é ignorância. É coerência com uma identidade emocional já construída. A instabilidade vira prova de valor. A ausência vira desafio. A ambiguidade vira convite. E aos poucos, o sofrimento começa a ser confundido com profundidade. Quanto mais difícil, mais real parece. Quanto mais instável, mais importante se torna. O desejo se alimenta disso porque aquilo reforça uma imagem interna, a de alguém que ama intensamente, que sente demais, que não vive relações superficiais. Mas intensidade não é sinônimo de profundidade. Muitas vezes, é só excesso de ativação emocional. O apego à instabilidade não nasce do acaso. Ele nasce da repetição. Cada vez que você permanece em uma dinâmica confusa, cada vez que tolera menos do que merece, cada vez que se adapta demais para não perder, o corpo aprende que esse é o preço do vínculo, e o desejo passa a operar dentro desse mapa. Por isso, quando surge algo diferente, alguém emocionalmente disponível, claro, previsível, o corpo estranha. Não sabe como agir. Não sente o mesmo chamado. Não dispara o mesmo desejo. E então surge a sensação de vazio, de falta, de isso não é para mim. Não porque não seja, mas porque não combina com a identidade emocional que foi construída até ali. Aqui existe um ponto sutil, mas fundamental. Muitas pessoas não têm medo da dor. Têm medo da ausência de dor. Porque a dor, quando conhecida, organiza, dá contorno, dá sensação de familiaridade. A paz, quando nunca foi vivida, parece um território sem referências. Nietzsche dizia que o ser humano prefere uma dor conhecida a um prazer desconhecido. E isso se manifesta de forma muito clara nas escolhas afetivas. O desejo insiste onde há sofrimento previsível, porque isso confirma um roteiro interno já assimilado. Mudar esse roteiro não é simples, porque exige abrir mão não só de uma pessoa ou de uma dinâmica, mas de uma versão de si mesma. É por isso que romper padrões gera luto. Não apenas pelo outro, mas pela identidade que se sustentava ali. Aquela que sabia amar daquele jeito. Aquela que se sentia viva naquele tipo de intensidade. Aquela que acreditava que aquilo era amor. Enquanto esse luto não é reconhecido, o desejo continua tentando voltar. Não porque o outro seja especial, mas porque o padrão sustenta uma imagem interna que ainda não foi substituída. E aqui vale uma pergunta honesta, sem romantização. Quem você é quando não está tentando conquistar, segurar ou provar valor para alguém? Quem você é quando não está reagindo à instabilidade? Quem você é quando não precisa decifrar sinais ambíguos? Para muitas pessoas, essa resposta é assustadora, porque significa entrar em contato com um espaço interno que nunca foi explorado. Um espaço sem drama, sem urgência, sem luta. Um espaço que pede presença, não performance. O desejo começa a perder força quando essa identidade emocional começa a ser questionada. Quando você percebe que não precisa sofrer para sentir profundidade. Que não precisa de instabilidade para sentir intensidade. Que não precisa de ausência para sentir valor.
Mas essa virada não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, conforme o corpo aprende novas referências. Conforme a consciência vai desmontando, camada por camada, a ideia de que amar precisa doer para ser real. No próximo momento, a gente entra exatamente nisso. O que acontece quando o desejo deixa de comandar? Como a consciência reorganiza o campo emocional e em que ponto a escolha começa de fato a existir? Existe um momento em que o desejo deixa de ser soberano. Não porque ele some, não porque você o anula, mas porque ele perde o lugar de comando. Ele deixa de decidir sozinho. Esse momento não costuma ser dramático. Ele é silencioso, quase anticlimático, e justamente por isso costuma passar despercebido. A consciência não entra gritando, ela entra observando. Você começa a perceber que o desejo surge, mas não te sequestra. Ele aparece, mas você não precisa obedecer. Pela primeira vez, existe um intervalo entre sentir e agir. E esse intervalo muda tudo. É ali que a escolha começa a existir de verdade. Não é força de vontade. É compreensão repetida. Quando você entende como o desejo foi treinado, ele perde a aura de verdade absoluta. Ele deixa de ser uma bússola e vira um sinal. Algo que pode ser escutado, mas não seguido automaticamente. Você passa a reconhecer quando o desejo nasce da familiaridade emocional e quando nasce de algo que realmente sustenta. E isso muda a experiência por completo. A paz, que antes parecia tédio, começa a ganhar contorno. O silêncio deixa de ser vazio. A clareza deixa de parecer pouco. No início, ainda existe estranhamento. O corpo demora para se adaptar. Ele foi treinado por anos, às vezes por uma vida inteira, em outro ritmo. Mas aos poucos, novas referências vão sendo criadas. Você percebe que não precisa de picos para sentir profundidade, que não precisa de ausência para sentir valor, que não precisa de instabilidade para sentir intensidade. A consciência reorganiza o campo emocional sem alarde. Você começa a se afastar do que antes te chamava sem precisar brigar com isso. O desejo ainda aparece, mas não manda mais. Ele não define identidade, não define destino, não define escolha. Jung dizia que aquilo que é conscientizado deixa de agir como força cega. E talvez essa seja a síntese de todo esse caminho. O desejo não é o inimigo. Ele só não pode ocupar o lugar de direção. Quando você tira o desejo do trono, algo mais estável assume: a percepção. Percepção de como você fica depois do contato. Percepção do que se repete. Percepção do que te expande e do que te contrai. E essa percepção não te empobrece. Ela te afina. Você começa a escolher diferente não porque se forçou a mudar, mas porque algo em você mudou. O reconhecimento muda. O desejo muda. E a escolha deixa de ser reação para se tornar presença. Talvez você perceba com o tempo que algumas coisas que antes pareciam irresistíveis agora apenas passam. Não porque perderam valor, mas porque perderam poder. E isso não é frieza, é lucidez. Lucidez não tira o encanto da vida, ela tira o engano. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que esse vídeo não é sobre parar de desejar, nem sobre se tornar racional demais. É sobre aprender a não confundir desejo com direção. É sobre entender que aquilo que chama nem sempre sustenta, e que aquilo que sustenta nem sempre chama no começo. Esse caminho não é imediato, ele é construído. Mas a partir do momento em que você vê, não dá mais para desver. E essa é a parte mais interessante da consciência. Ela não volta atrás. Se esse vídeo te ajudou a reconhecer algo que você vinha sentindo, não trata isso como acaso. Reconhecimento também é encontro. Então, se fizer sentido, deixa um sinal por aqui. Curte. Se inscreve e a gente segue pensando junto, com um pouco mais de lucidez do que antes.